meus brother? Aqui é o Ed com mais um vídeo aqui pro canal Multiverso Aranha. E mano, no vídeo de hoje, vídeo de tag que o meu brother Fernando do Arkham Comics implementou neste mês. E a tag se trata de um apocalipse no universo Marvel. E alguns criadores de conteúdo já fizeram aí as suas tags e escolheram cada um material diferente. No meu caso eu escolhi este material aqui para resenhar aqui para vocês, que foi publicado em Grandes Heróis Marvel, do número 15 ao número 18. E é claro que a história não se passa no universo tradicional, e sim na Terra 11080. Então vamos começar a falar do que se trata desse apocalipse, dessa realidade alternativa. A história se passa na perspectiva de dois personagens do universo Marvel. Um deles é o Wolverine e o outro é o Justiceiro. E as suas histórias são interligadas durante as 4 revistas que foram publicadas. A história se inicia com o Wolverine e o Colossus aí assistindo um jogo de hóquei, quando de repente, ao vivo, aparece o Homem-Aranha lutando contra o Rhino, e ao derrotá-lo, o Homem-Aranha começa a devorá-lo. Bom, o Quarteto Fantástico é chamado e conseguem deter o Homem-Aranha e o levam para um centro de contenção ainda no edifício Baxter. Depois o Wolverine chega e pergunta para o Reed se ele sabe o que aconteceu. Na verdade, isso ainda é um mistério para todo mundo e ninguém sabe o que aconteceu com o Homem-Aranha até então. Reed até comenta que chamou muitos cientistas, aqueles que são considerados os mais espertos, os mais inteligentes do mundo, inclusive até o próprio Doutor Estranho, e nada foi diagnosticado. Em outro momento, Wolverine e Psylocke estão resolvendo uma missão quando ela é sequestrada e assassinada bem na frente do Wolverine. E até então isso se torna um grande mistério. Quando toda a população de Nova York começa a ficar maluca, um surto de canibalismo começa a aparecer em toda Manhattan. Após investigar, o Wolverine consegue descobrir que na verdade quem matou a Psylocke foi um dos X-Men, o próprio Anjo. E não só isso, a maioria dos X-Men já estavam todos contaminados com esse vírus canibal, e o Wolverine dá cabo de todos eles. Depois de muitos testes, Reed chega à conclusão que na verdade o que está se passando com a humanidade é uma nova espécime de vírus. Esse vírus é tão poderoso que alterou na verdade o DNA de todas as pessoas. E a única chance para tentar reverter esse processo seria encontrar a matéria-prima do qual esse vírus acabou se espalhando pela humanidade. E depois de várias pesquisas, o Dr. Reed Richards conseguiu descobrir que esse vírus havia sido traficado e posteriormente emboscado pelo Justiceiro, que acabou matando todo mundo. E se tinha alguém que poderia saber sobre esse vírus, ainda na sua forma base, esse alguém poderia ser o Justiceiro. O Wolverine consegue rastrear o Justiceiro e acaba perguntando sobre esse tal vírus, se ele se lembra de ter combatido alguma máfia russa e visto esse tal vírus aí em algum momento. Ele relata que se lembra e que isso já faz mais de um ano. Ele fala que ele conseguiu pegar os caras que estavam traficando isso e que ele achou que isso poderia ser até uma arma biológica. E no momento que ele matou os traficantes, o vírus acabou se espalhando no chão e inclusive pegando até nele. Ele relata que ficou doente durante alguns dias, mas logo o incômodo passou. Bom, tudo que o Wolverine precisa é levar o Justiceiro até o laboratório do Reed e pegar algumas amostras de sangue. Ao chegar lá, eles encontram o edifício Baxter totalmente destruído. O Homem-Aranha conseguiu fugir da sua contenção e quase mata o Dr. Reed Richards. Ao enfrentar o Wolverine, ele consegue escapar. Mas os problemas do Wolverine ainda estavam apenas começando, porque ele bate de cara com o Coisa. O Wolverine, com a ajuda do Justiceiro, consegue dar conta do Coisa, que foge antes de ser morto. O Justiceiro deixa a sua amostra de sangue e sai para continuar a sua caçada. Lembrando que tudo isso ainda se passa num intervalo de apenas 1 ano e meio que o vírus se espalhou pela cidade. É nesse momento então que começa a divisão de tribos em Nova York. Vários heróis e vilões estão se juntando, cada um fazendo a sua tribo e se preparando para o confronto final.
E adivinha só, o Hulk está do lado dos vilões. Começa então uma frenética guerra entre heróis e canibais. Ao enfrentar o Hulk, o Wolverine perde um braço, mas consegue sobreviver. Pouco depois, o Hulk volta a atacar a cidade, mas dessa vez eles estão preparados. Infelizmente, durante o ataque, o Capitão América começa a sentir os efeitos do vírus em seu corpo e pede para que Frank Castle acabe com o seu sofrimento. Em uma última luta do Hulk contra o Wolverine, ele consegue acertar o seu cérebro, mas não é o suficiente. O Hulk o ataca e o manda a quilômetros de distância. Na queda, o Wolverine acaba desmaiando, deixando somente o Frank Castle na cidade. A história dá um salto de pelo menos 2 anos, e é nessa faixa de tempo que o Dr. Reed Richards começa a fazer testes em seres humanos. Parece que ele conseguiu fazer um espécime de antídoto e está testando em alguns canibais que são capturados pelo Wolverine. Mas a história não se acaba por aí. Os anos se passam e o Frank Castle, ainda vivo, continua em Manhattan, matando todos os canibais que encontra pela frente. Durante suas caçadas, ele consegue encontrar o Hulk e, usando uma das lâminas do Wolverine, ele consegue dar fim ao gigante Esmeralda com uma flechada no cérebro, cara. E isso é só o começo. Durante uma de suas rondas, ele acaba se batendo com o Venom e rapidamente acaba com o simbionte. Ele consegue salvar um padre e uma criança que estavam perdidas aí, escondidas numa igreja. Na verdade, ele sempre falou que o seu grande objetivo seria salvar sobreviventes. Eles o levam no lugar mais seguro que ele conhece, que é a sua própria fortaleza, onde ele mata os seus inimigos, decapita e os deixa exposto para que nenhum volte a tentar entrar no seu estabelecimento. Logo, ele é visitado por um dos seus maiores inimigos, que é o Deadpool, e ele tenta lhe passar uma mensagem de que o Homem-Aranha, na verdade o Paciente Zero, que assim ele foi chamado, queria ter uma conversa com ele. E num momento de distração, o Homem-Aranha consegue pegar tanto a criança quanto o padre. Em certo momento, o Frank Castle poderia ter atirado na cabeça do Homem-Aranha, mas estava curioso o suficiente para deixá-lo vivo até este momento e perguntar por que ele se arriscaria tanto a falar com o Frank Castle. Bom, o Homem-Aranha relata que as tribos estão bem separadas em Manhattan e cada uma tem o seu próprio terreno, porém elas estão atacando as mais fracas ao ponto de crescer cada vez mais e o Homem-Aranha se sente ameaçado por eles. Numa dessas investidas, o próprio Rei do Crime, que também está contaminado por esse vírus, conseguiu sequestrar a mulher do Homem-Aranha, nesse caso a própria Mary Jane, que também está grávida dele, e é nesse momento que o Homem-Aranha pede ajuda ao Frank Castle. Ele sozinho vai até o encontro do rei, mas infelizmente é pego pelos seus capangas. Durante uma distração, Mary Jane consegue uma faca e soltar Frank Castle, que rapidamente com uma metralhadora acaba matando todo mundo, cara, inclusive o próprio Rei do Crime. E tudo parecia ter acabado muito bem. O Homem-Aranha acaba dando um abraço na sua esposa, agradecendo até o que o Frank Castle fez por ele, e que a partir desse momento ele jamais cruzaria o caminho dele novamente. Porém, vocês conhecem o Frank Castle, não é verdade? Ele não dá mole para bandido, e num saque rápido da sua pistola acaba dando um tiro direto na cabeça do Homem-Aranha, o que deixa sua esposa Mary Jane chorando e gritando não. Inclusive o próprio padre, que já havia perdoado o que tinha acontecido com o Homem-Aranha, acaba até chamando o Frank Castle de monstro. Frank Castle obriga a todos a sair da ilha, todos os sobreviventes, e relata que nesta ilha somente ficam os monstros. E é isso aí, meus brothers, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo de tag aí. E se gostou, você já sabe, mano, deixa o like aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu!